Pensei que isso fosse só um contrato, mas o milionário nunca fingiu nada naquela cama. Ela achava que era apenas um acordo, até ele provar que sentia algo de verdade. Inscreva-se no canal para descobrir o que aconteceu naquela noite. A chuva batia forte nas janelas do pequeno escritório de advocacia na Vila Madalena, criando uma melodia melancólica que ecoava o estado de espírito de Isabela Ferreira. Ela observava as gotas deslizarem pelo vidro enquanto segurava a terceira xícara de café do dia, tentando encontrar forças para enfrentar mais uma pilha de contas em atraso espalhadas sobre sua mesa de madeira desgastada. Aos 28 anos, Isabela havia herdado muito mais do que esperava quando seu pai faleceu há 6 meses. Além do escritório que ele construiu com tanto amor ao longo de 30 anos, vieram também as dívidas astronômicas do tratamento médico e os empréstimos que ele fizera para manter o negócio funcionando durante sua longa batalha contra o câncer. Marina, tem um homem aqui querendo falar com você, disse Carla, sua única funcionária, assomando a cabeça na porta. Disse que é sobre um caso importante. Marina suspirou, endireitando a blusa social azul marinho, que já havia visto dias melhores. Pode mandar entrar. O que ela não esperava era ver Rodrigo Almeida atravessar a porta de seu modesto escritório. Reconheceu-o imediatamente das revistas de negócios e páginas sociais. Um dos empresários mais ricos do Brasil, dono de um império que abrangia desde tecnologia até investimentos imobiliários. Alto, de ombros largos, cabelos escuros bem cortados e olhos verdes que pareciam analisar tudo com precisão cirúrgica. Senhorita Santos? Sua voz era grave, controlada. Sou Rodrigo Mendonça. Marina se levantou estendendo a mão. Claro, senhor Mendonça, é uma honra. Por favor, sente-se. Ela gesticulou para a cadeira de couro gasto à frente de sua mesa, subitamente consciente do contraste entre o terno impecavelmente cortado dele e o ambiente simples de seu escritório. Gabriel se sentou com elegância, cruzando as pernas. Vou direto ao ponto. Preciso de seus serviços para algo pouco convencional. Estou ouvindo. Preciso me casar. E preciso que seja com você. Marina piscou, certa de ter ouvido errado. Desculpe? Um casamento de conveniência, ele continuou, sua expressão permanecendo impassível. Por 2 anos. Em troca, pagarei 5 milhões de reais, além de quitar todas as dívidas de seu escritório. O café esfriou em suas mãos, enquanto Marina tentava processar o que acabara de ouvir. Senhor Mendonça, eu não entendo. Por que eu? Nem nos conhecemos. Exatamente por isso. Gabriel abriu uma pasta preta que trouxera consigo, retirando alguns documentos. Fiz uma pesquisa sobre você. Formada em Direito pela USP com mérito, trabalha há 5 anos no escritório do pai, histórico limpo, sem relacionamentos sérios no momento. É perfeita para o que preciso. E o que exatamente o senhor precisa? Gabriel hesitou pela primeira vez desde que entrara. Meu avô deixou uma cláusula em seu testamento. Para ter acesso total à herança da família, preciso estar casado antes dos meus 35 anos. Tenho 6 meses. Marina colocou a xícara sobre a mesa, suas mãos tremendo ligeiramente. E por que não se casa com alguém de verdade? Porque não acredito no amor, senhorita Santos, e não quero complicações emocionais. Ele deslizou um contrato pela mesa. Seria puramente profissional. Você teria seu próprio quarto, sua liberdade. Apenas precisaríamos aparecer juntos em eventos sociais e manter a farsa por 2 anos. Marina folheou o documento, seus olhos arregalando com os números. 5 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ela poderia ganhar em toda uma vida. Poderia salvar o escritório, honrar a memória do pai, começar uma nova vida. Posso pensar sobre isso? Claro, mas tenho outros candidatos sendo avaliados. Preciso de uma resposta até sexta-feira. Gabriel se levantou, ajeitando o paletó. Uma coisa, senhorita Santos. Se aceitar, será um contrato como qualquer outro. Sem sentimentos, sem expectativas românticas. Apenas negócios. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha com o contrato em suas mãos e o som da chuva que parecia mais forte do que nunca. Sua vida inteira poderia mudar com uma assinatura. Mas será que estava disposta a vender 2 anos de sua vida por dinheiro, mesmo que fosse por uma boa causa? Marina passou os 3 dias seguintes em um estado de constante agitação.
Não conseguia se concentrar nos casos que tinha, e toda vez que olhava para o contrato guardado na gaveta de sua mesa, sentia o estômago se revirar. Havia lido cada linha pelo menos 10 vezes, analisando cada cláusula como a advogada meticulosa que era. Você está diferente desde segunda-feira, observou sua melhor amiga, Beatriz, enquanto almoçavam no pequeno restaurante por quilo próximo ao escritório. O que está acontecendo? Marina mexeu a salada no prato sem apetite. Se alguém te oferecesse uma quantia absurda de dinheiro para fazer algo moralmente questionável, você faria? Depende de quão absurda é a quantia e quão questionável é a coisa. Júlia riu, mas sua expressão ficou séria ao ver o rosto preocupado da amiga. Maria, o que houve? Você está me assustando. Marina suspirou. Recebi uma proposta inusitada. Não posso dar detalhes, mas envolveria fingir ser algo que não sou por 2 anos. Fingir como? Como se eu fosse adequada para um certo tipo de vida. Júlia franziu a testa. Isso tem a ver com aquele homem que apareceu no seu escritório na segunda? A Carla disse que era um galã de terno caro. Marina não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Mari, olha para mim. Júlia segurou sua mão por cima da mesa. Sei que as coisas estão difíceis desde que seu pai morreu. Sei que você está se matando para manter o escritório funcionando, mas não faça nada de que possa se arrepender. E se for a única chance de salvar tudo pelo que meu pai trabalhou a vida inteira, seu pai jamais iria querer que você sacrificasse sua felicidade por dinheiro. Marina sabia que a amiga estava certa, mas não conseguia parar de pensar nos números. 5 milhões de reais. Todas as dívidas quitadas. Uma nova vida. Na quinta-feira à noite ela estava organizando os últimos documentos do dia, quando Carla bateu na porta. Marina, tenho uma entrega para você. Um entregador esperava no corredor com um buquê imenso de rosas brancas e um pequeno cartão. Com o coração acelerado, Marina leu. Para que tenha algo bonito para pensar enquanto decide. GM. Era um gesto simples, mas que revelava uma atenção aos detalhes que ela não esperava. Gabriel havia notado que ela não tinha flores no escritório, que o ambiente era puramente funcional. Naquela noite, Marina caminhou pelas ruas de Pinheiros até chegar ao cemitério onde seu pai estava enterrado. Sentou-se na grama ao lado do túmulo, observando as luzes da cidade se acendendo na distância. Pai, não sei o que fazer, murmurou. Você sempre disse para seguir meu coração, mas e se meu coração não souber o caminho? Uma brisa suave balançou as folhas da árvore próxima, e Marina fechou os olhos. Pensou em todas as vezes que vira seu pai trabalhando até tarde, preocupado com as contas, tentando manter o sonho vivo. Pensou nos clientes humildes que ele havia ajudado ao longo dos anos, muitas vezes sem cobrar nada. O escritório não era apenas um negócio. Era um legado de justiça e esperança para pessoas que não tinham mais ninguém para lutar por elas. Na sexta-feira pela manhã, Marina se vestiu com seu melhor terno, um conjunto cinza que havia comprado para a formatura, e dirigiu até o endereço que Gabriel havia deixado. Um arranha-céu imponente na Faria Lima. O escritório dele ocupava 3 andares inteiros, com vista panorâmica para a cidade. Marina foi recebida por uma assistente impecavelmente vestida e conduzida a uma sala de reuniões, onde Gabriel a esperava, digitando algo em um laptop. Senhorita Santos, ele se levantou fechando o computador. Imagino que tenha uma resposta para mim. Marina respirou fundo segurando a pasta que continha o contrato assinado. Antes de aceitar, tenho algumas condições. Gabriel arqueou uma sobrancelha, intrigado. Quero continuar trabalhando. Não vou abandonar meu escritório ou meus clientes. Pode ser gerenciado. E quero que parte do dinheiro seja usada para criar um fundo de assistência jurídica gratuita para pessoas carentes. Gabriel estudou seu rosto por um longo momento. Interessante. Mais alguma coisa? Respeito mútuo. Pode ser apenas negócios para o senhor, mas não vou tolerar ser tratada como um objeto ou uma funcionária. Justo. Gabriel estendeu a mão. Temos um acordo. Futura senhora Almeida. Quando suas mãos se tocaram, Marina sentiu uma onda de eletricidade subir por seu braço. Foi apenas por 1 segundo, mas foi o suficiente para fazê-la questionar se realmente conseguiria manter aquilo apenas como um negócio. Gabriel também pareceu sentir algo, porque seus olhos se demoraram no rosto dela um pouco mais do que o necessário
antes de soltarem as mãos. A cerimônia será na próxima semana, ele disse, voltando ao tom profissional. Minha assistente, Renata, entrará em contato com você para os detalhes. Marina assentiu, ainda sentindo o fantasma do toque dele em sua pele. Certo, Marina. Ela se virou na porta ao ouvir seu nome. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. Obrigado. Ela apenas acenou e saiu, sem saber que Gabriel ficou parado na janela por longos minutos, observando-a atravessar a rua lá embaixo, já se perguntando se não havia cometido um erro ao escolher alguém que, em apenas 2 conversas, já havia conseguido despertar sua curiosidade, de uma forma que nenhuma mulher conseguira em anos. Isabela nunca imaginou que 3 dias pudessem mudar sua vida de forma tão radical. Desde que assinara o contrato, uma equipe inteira de profissionais havia invadido sua rotina. Personal stylist, cabeleireira, esteticista e até mesmo uma consultora de etiqueta social. Senhorita Ferreira, precisamos trabalhar sua postura, disse elegantemente Mônica Cavalcante, a consultora contratada por Rodrigo. Uma futura esposa de empresário precisa transmitir confiança e sofisticação em cada movimento. Isabela suspirou, ajustando pela 10ª vez a posição dos ombros, enquanto caminhava pela sala de seu apartamento em Pinheiros, que agora parecia ainda mais modesta comparada ao mundo no qual estava prestes a entrar. Não sei se consigo fazer isso, confessou, parando em frente ao espelho. A mulher que a encarava de volta era quase irreconhecível. O cabelo castanho, antes sempre preso em um rabo de cavalo simples, agora caía em ondas suaves pelos ombros, cortado e tratado nos melhores salões da cidade. A maquiagem sutil realçava seus olhos verdes, e o vestido preto de grife que havia custado mais do que ela ganhava em 2 meses a fazia sentir como se estivesse fantasiada. Claro que consegue, Mônica sorriu encorajadoramente. Você tem naturalidade e inteligência. Só precisamos lapidar alguns detalhes. O telefone tocou interrompendo a sessão. Era Renata, a assistente de Rodrigo. Senhorita Ferreira, o senhor Almeida gostaria de jantar com a senhora hoje à noite, para se conhecerem melhor antes da cerimônia de amanhã. Isabela sentiu o estômago se revirar. Claro, onde? O Terraço Itália, às 8 horas. Ele enviará um motorista para buscá-la. Às 7h30, Isabela estava parada na frente do espelho do quarto, respirando fundo. O vestido azul marinho que a stylist havia escolhido era elegante sem ser chamativo, e os sapatos de salto, que ela ainda não dominava completamente, a faziam sentir mais alta e, estranhamente, mais confiante. O Mercedes preto que a esperava na porta do prédio era mais luxuoso que qualquer carro em que ela já havia entrado. O motorista, um senhor de meia-idade chamado Seu João, foi extremamente gentil. A senhora está nervosa? Perguntou ele, olhando pelo retrovisor enquanto navegavam pelo trânsito da cidade. Um pouco, Isabela admitiu. Trabalho para o senhor Rodrigo há 5 anos. Posso dizer que ele é um bom homem, apesar de parecer intimidante às vezes. Isabela ficou curiosa sobre esse comentário, mas antes que pudesse perguntar mais, já estavam chegando ao restaurante. O Terraço Itália, no topo do edifício Copan, oferecia uma vista deslumbrante de São Paulo à noite. Isabela havia passado por aquele prédio icônico milhares de vezes, mas nunca imaginara que um dia jantaria em seu restaurante mais exclusivo. Rodrigo já a esperava em uma mesa reservada próxima à janela. Ele se levantou quando a viu se aproximar, e Isabela notou como o terno escuro realçava seus ombros largos e seus olhos verdes intensos. Está linda, disse ele, puxando a cadeira para ela. Obrigada. Isabela se sentou, tentando ignorar a forma como o elogio a fez corar. Os primeiros minutos foram formais, quase desconfortáveis. Eles discutiram detalhes práticos do casamento. Seria uma cerimônia simples no cartório, seguida de uma pequena recepção para alguns convidados selecionados, principalmente sócios de negócios de Rodrigo, que precisavam acreditar na autenticidade do relacionamento. Você está diferente, observou Rodrigo no meio do jantar, estudando seu rosto. Diferente como? Mais polida. A consultora fez um bom trabalho. Isabela sentiu uma pontada de irritação. Perdão se minha aparência natural não estava à altura dos seus padrões. Rodrigo piscou, surpreso com o tom dela. Não foi isso que quis dizer. Então o que quis dizer?
Ele hesitou, brincando com o vinho na taça. Você parecia mais real antes. Mais você. Isabela ficou surpresa com a resposta. Pensei que era isso que queria. Alguém que se encaixasse no seu mundo. Talvez eu tenha me enganado sobre o que queria. Houve um momento de silêncio entre eles, preenchido apenas pelo murmúrio das outras conversas no restaurante e o som distante do trânsito lá embaixo. Posso fazer uma pergunta? Isabela quebrou o silêncio. Claro. Por que realmente precisa se casar? E não me diga que é só por causa da herança. Você é rico o suficiente sem ela. Rodrigo ficou tenso, seus dedos apertando a taça. Meu avô era um homem tradicional. Acreditava que um homem só era completo quando constituía família. A empresa que construí com meu próprio suor, tecnicamente ainda pertence ao espólio dele. Sem a herança, posso perder tudo o que trabalhei para conquistar. E por que não se casa de verdade? A pergunta pairou no ar como um desafio. Rodrigo a encarou por um longo momento antes de responder. Porque aprendi que o amor é uma ilusão cara. Alguém te machucou. Não foi uma pergunta, e Rodrigo não negou. 3 anos atrás. Pensei que havia encontrado alguém especial. Descobri que ela estava interessada apenas no meu dinheiro quando a peguei passando informações sobre minha empresa para um concorrente. Isabela sentiu uma pontada inesperada de compaixão. Sinto muito. Não sinta. Foi uma lição valiosa. Ele se recostou na cadeira. E você? Por que uma mulher inteligente e bonita como você está solteira? Isabela corou com o segundo elogio da noite. Trabalho demais. E os homens que conheci até agora não entendiam que minha carreira é importante para mim. Entendo perfeitamente. Eles se entreolharam. E Isabela sentiu novamente aquela eletricidade que havia experimentado em seu primeiro aperto de mão. Era perigoso esse sentimento. Não fazia parte do contrato. Isabela acordou no dia do casamento com uma sensação estranha no estômago. Não era exatamente nervosismo, afinal aquilo não era real, mas uma mistura de ansiedade e curiosidade sobre como seria sua vida pelos próximos 2 anos. Beatriz havia insistido em acompanhá-la, mesmo sem saber todos os detalhes da situação. Ainda não acredito que você vai se casar, e não me contou quase nada sobre esse homem, resmungou a amiga, enquanto Isabela se arrumava no quarto. Quando vou conhecê-lo direito? Em breve, Isabela respondeu evasivamente, aplicando o batom nude que a maquiadora havia recomendado. O vestido escolhido para a cerimônia era elegante, porém simples. Um modelo midi de crepe branco com mangas 3/4 e decote discreto. Nada muito elaborado. Afinal, não era um casamento de conto de fadas, por mais que parecesse. Às 2 da tarde, Isabela e Beatriz chegaram ao cartório na região da Liberdade. Rodrigo já as esperava na entrada, acompanhado de 2 homens que Isabela presumiu serem as testemunhas. Ele usava um terno cinza escuro que o fazia parecer ainda mais imponente. Rei Isabela. Ele se aproximou beijando delicadamente sua bochecha. O gesto foi tão natural que quase a fez esquecer que aquilo era apenas teatro. Você está radiante. Obrigada, ela murmurou, sentindo o perfume masculino dele, algo amadeirado e sofisticado. As apresentações foram feitas rapidamente. As testemunhas de Rodrigo eram Marcos, seu advogado pessoal, e Felipe, seu sócio mais antigo. Beatriz foi apresentada simplesmente como minha melhor amiga, e Isabela notou como ela estudava Rodrigo com olhar avaliativo. A cerimônia em si foi rápida e surrealmente formal. Isabela se ouviu repetindo os votos tradicionais, prometendo amar e respeitar um homem que mal conhecia. Quando chegou o momento de trocar os anéis, Rodrigo deslizou a aliança em seu dedo com uma gentileza inesperada. Pode beijar a noiva, anunciou o oficial de registro. Isabela congelou por um segundo. Eles não haviam discutido essa parte. Rodrigo pareceu notar sua hesitação e se inclinou sussurrando em seu ouvido, só para manter as aparências. O beijo foi casto, quase cerimonioso, mas quando os lábios dele tocaram os seus, Isabela sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para ela perceber que manter aquilo apenas como negócios seria muito mais difícil do que imaginara. Os convidados aplaudiram, e Isabela sorriu tentando parecer uma noiva radiante. Ao seu lado, Rodrigo mantinha a mão em sua cintura, o toque queimando através do tecido do vestido.
Após a papelada ser finalizada, o grupo se dirigiu para um pequeno almoço no restaurante Tordesilhas, na Vila Madalena. Isabela havia sugerido o local, conhecido por sua culinária brasileira contemporânea, e ficou surpresa quando Rodrigo concordou prontamente. Gosto de lugares autênticos, ele havia explicado. Cansei de restaurantes pretensiosos, onde a comida custa uma fortuna e não tem sabor. Durante o almoço, Isabela observou como Rodrigo interagia com os convidados. Ele era charmoso e atencioso, mas mantinha uma certa distância, como se houvesse sempre uma barreira invisível entre ele e o resto do mundo. Apenas com seu João, o motorista que havia sido convidado para a pequena celebração, ele parecia mais relaxado e genuíno. João trabalha comigo desde que abri minha primeira empresa, explicou Rodrigo, quando Isabela comentou sobre a proximidade entre eles. Ele me ajudou quando eu não tinha nada. É mais que um funcionário, é família. Essa revelação mostrou um lado mais humano de Rodrigo, que Isabela não esperava. Talvez houvesse mais profundidade naquele homem do que sua fachada fria deixava transparecer. Ao final do almoço, chegou o momento que Isabela mais temia: ir para o apartamento de Rodrigo. Suas poucas coisas já haviam sido transferidas pela manhã, enquanto ela estava se arrumando. Pronta? Perguntou ele, oferecendo o braço. Isabela se despediu de Beatriz com um abraço apertado. Qualquer coisa me liga, sussurrou a amiga em seu ouvido. Algo me diz que há muito mais nessa história do que você está me contando. Se ela soubesse, pensou Isabela. O apartamento de Rodrigo ficava em um edifício luxuoso em Moema, com vista para o Parque Ibirapuera. Era tudo que Isabela esperava de um milionário. Espaços amplos, decoração moderna e minimalista, obras de arte nas paredes e uma vista deslumbrante da cidade. Seu quarto fica neste corredor, disse ele, conduzindo-a através da sala de estar. É independente, tem banheiro próprio, você terá total privacidade. O quarto era maior que a sala de seu antigo apartamento, com uma cama king size, closet amplo e uma varanda com vista para o parque. Suas roupas já haviam sido organizadas no armário, parecendo deslocadas no meio de tanto luxo. É perfeito, disse Isabela, tentando soar natural. Bem, Rodrigo hesitou na porta. Acho que devemos estabelecer algumas regras básicas de convivência. Claro, você tem liberdade total para ir e vir. Apenas peço que me informe quando sairá à noite para questão de segurança. Temos uma empregada, Dona Carmen, que vem 3 vezes por semana. E... Ele parou, parecendo desconfortável. Eventualmente precisaremos comparecer juntos a eventos sociais, jantares de negócios, festas, esse tipo de coisa. Preciso que nessas ocasiões você represente bem. Isabela sentiu uma pontada de irritação. Pode ser mais específico sobre o que significa representar bem? Apenas seja você mesma, a mulher inteligente e elegante que conheci. A resposta a surpreendeu novamente. Rodrigo tinha o dom de desarmá-la quando ela menos esperava. Tudo bem, ela concordou. Excelente. Vou deixá-la se instalar. Se precisar de alguma coisa, estarei no escritório. Quando ele saiu, Isabela se sentou na cama, olhando ao redor do quarto luxuoso que seria sua casa pelos próximos 2 anos. Pela janela, podia ver o movimento do parque, famílias passeando, casais de verdade caminhando de mãos dadas. Tocou a aliança em seu dedo, ainda sentindo o fantasma do beijo de Rodrigo em seus lábios. Havia se casado com um estranho por dinheiro, mas alguma coisa lhe dizia que os próximos 2 anos seriam muito mais complicados do que qualquer cláusula contratual poderia prever. A primeira semana como esposa de Rodrigo foi uma sucessão de descobertas e ajustes que Isabela jamais havia antecipado. A rotina no apartamento de Moema era completamente diferente de sua vida anterior. Acordar com vista para o Parque Ibirapuera, café da manhã preparado pela Dona Carmen, uma senhora simpática de origem nordestina que claramente adorava Rodrigo, e um silêncio luxuoso que contrastava drasticamente com o barulho constante de seu antigo bairro. Bom dia, senhora Isabela, cumprimentou Dona Carmen na quarta-feira de manhã, servindo café fresco e pão de açúcar que ela mesma havia feito. O senhor Rodrigo já saiu para uma reunião, mas deixou isso para a senhora. Isabela pegou o bilhete escrito à mão com a caligrafia firme de Rodrigo.
Hoje à noite temos um jantar de negócios no Fasano, às 8 horas. Era a primeira vez que sairiam juntos desde o casamento. E Isabela sentiu os nervos se agitarem. Passou a manhã no escritório, tentando se concentrar nos casos que tinha em andamento, mas sua mente vagava constantemente para a noite que a esperava. Você está diferente desde segunda-feira, observou Carla, sua funcionária, organizando documentos. Mais distante, tudo bem? Isabela sorriu forçadamente. Só estou passando por algumas mudanças pessoais. Tem a ver com aquele homem elegante que apareceu aqui? Antes que Isabela pudesse responder, seu celular tocou. Era uma mensagem de Rodrigo. Renata enviará um stylist até seu escritório às 3. Desculpe o inconveniente. Isabela suspirou. Mesmo depois de uma semana, ainda se sentia como uma boneca sendo vestida para representar um papel. O jantar no restaurante Fasano foi uma experiência reveladora. Isabela descobriu um Rodrigo completamente diferente em seu elemento profissional. Ele era articulado, carismático e demonstrava um conhecimento impressionante sobre diversos assuntos, desde economia global até arte contemporânea brasileira. Os convidados eram um casal de investidores americanos interessados em expandir negócios no Brasil. Robert e Margaret Wilson eram típicos executivos de Nova York, elegantes, diretos e claramente abastados. Então, Isabela, disse Margaret durante o aperitivo, Rodrigo nos contou que vocês se conheceram através do trabalho. Você é advogada, certo? Sim, trabalho principalmente com direito empresarial e trabalhista, respondeu Isabela, agradecendo mentalmente por Rodrigo ter criado uma versão plausível de como se conheceram. Que interessante. E como é trabalhar no sistema jurídico brasileiro? Deve ser bem diferente dos Estados Unidos. Isabela se animou falando sobre seu trabalho, explicando as peculiaridades da legislação brasileira e alguns casos interessantes que havia conduzido. Notou Rodrigo observando-a com uma expressão que não conseguia decifrar, algo entre surpresa e admiração. Sua esposa é muito impressionante, comentou Robert com Rodrigo, quando as mulheres foram ao banheiro. Isabela ouviu o comentário ao voltar e viu Rodrigo sorrir com genuíno orgulho. Sim, ela é. O jantar transcorreu sem problemas, e no final da noite os americanos pareciam genuinamente interessados em fechar negócios com Rodrigo. No carro, voltando para casa, Isabela quebrou o silêncio. Como me sai? Melhor do que eu esperava, admitiu Rodrigo. Você foi natural. Eles gostaram de você. Não foi tão difícil. Eles são interessantes. A maioria das pessoas fica intimidada em jantares de negócios. Eu cresci ouvindo meu pai falar sobre seus casos durante o jantar. Aprendi cedo que todo mundo tem uma história interessante se você souber fazer as perguntas certas. Rodrigo a olhou com curiosidade. Fale-me sobre seu pai. Isabela se surpreendeu com um interesse genuíno na voz dele. Ele era especial. Cresceu pobre no interior de Minas. Conseguiu uma bolsa para estudar direito na USP. Dedicou a vida inteira a ajudar pessoas que não tinham voz. Nunca ficou rico, mas era respeitado por todos que o conheciam. Ele seria orgulhoso de você hoje. Não sei. Isabela suspirou. Acho que ele ficaria confuso com as escolhas que fiz ultimamente. Rodrigo ficou quieto pelo resto do trajeto, mas Isabela notou que ele a observava pelo retrovisor, como se tentasse decifrar algo. No sábado seguinte, Isabela acordou com o som de música clássica vindo da sala de estar. Curiosa, saiu do quarto usando um roupão e encontrou Rodrigo sentado ao piano, tocando uma peça que reconheceu como Chopin. Ele estava vestido casualmente, jeans escuros e uma camiseta cinza, e parecia completamente absorvido pela música. Seus dedos se moviam com precisão e sensibilidade pelas teclas, revelando anos de treino e talento natural. Isabela ficou parada na entrada da sala, hipnotizada. Era a primeira vez que via Rodrigo verdadeiramente relaxado, sem a armadura de formalidade que sempre usava. A música preencheu o ambiente com uma melancolia linda, e ela sentiu algo se mexer em seu peito. Quando a música terminou, ela aplaudiu suavemente. Rodrigo se virou, claramente surpreso por ter plateia. Desculpe, não queria acordá-la, disse ele, fechando a partitura. Não me acordou. Você toca lindamente. Há quanto tempo? Desde os 7 anos. Minha mãe insistiu. Ele se levantou do banco. Ela acreditava que música civilizava as pessoas.
Ela tinha razão. Onde aprendeu? Conservatório, professores particulares, o arsenal completo de uma educação privilegiada. Havia uma ponta de amargura em sua voz. Você não gosta de falar sobre sua família. Rodrigo hesitou, como se debatesse internamente. Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos. Acidente de carro. Meu avô me criou depois disso. Isabela sentiu o coração apertar. Sinto muito. Deve ter sido terrível. Foi complicado. Meu avô era um homem difícil, rígido, tradicional. Acreditava que mostrar emoção era sinal de fraqueza. Rodrigo caminhou até a janela, contemplando a vista do parque. Ele construiu um império, mas no processo esqueceu como ser humano. E você? Esqueceu também? A pergunta saiu antes que Isabela pudesse pensá-la. Rodrigo se virou para encará-la, seus olhos verdes intensos. Às vezes acho que sim. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Isabela querer se aproximar, confortá-lo. Mas ela se manteve onde estava, lembrando-se das regras do jogo que estavam jogando. Quer um café? Ofereceu ele, mudando de assunto. Claro. Eles foram para a cozinha, e Isabela observou como Rodrigo se movia com facilidade pelo espaço, preparando café na máquina profissional como se fosse algo que fazia regularmente. Você cozinha? Perguntou ela. O básico. Aprendi quando morava sozinho na faculdade. Meu avô achava que era importante ser independente. Ele serviu o café em 2 xícaras. E você? Adoro cozinhar. É relaxante. Isabela sorriu. Meu pai sempre dizia que eu fazia o melhor escondidinho de carne seca de São Paulo. Talvez possa fazer para mim algum dia. Talvez. Eles tomaram café em silêncio confortável, e Isabela se pegou observando os detalhes de Rodrigo que não havia notado antes. A pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, a forma como ele segurava a xícara, o jeito que seus cabelos ficavam levemente bagunçados quando não estavam perfeitamente penteados. Isabela, disse ele de repente, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já foi apaixonada? A pergunta a pegou de surpresa. Por que quer saber? Curiosidade, você parece cautelosa com relacionamentos. Isabela considerou a pergunta. Uma vez, na faculdade, pensei que era amor verdadeiro, mas descobri que ele estava mais interessado em ter uma namorada estudiosa que o ajudasse com as matérias do que em mim como pessoa. Homens podem ser idiotas. Mulheres também, ela rebateu, pensando na ex de Rodrigo. Touché. Eles riram, e Isabela percebeu como era fácil conversar com ele quando não havia pressão ou formalidade envolvida. Era como se fossem 2 pessoas normais conhecendo uma a outra, não 2 estranhos presos em um contrato de casamento. Rodrigo, disse ela impulsivamente, o que acontece conosco depois de 2 anos? Como assim? Quando o contrato acabar? Como vamos desfazer isso tudo? Rodrigo ficou sério. Divórcio amigável, separação de bens já está estipulada no contrato. Você fica com o dinheiro acordado, eu fico com minha herança e cada um segue sua vida. Simples assim? Simples assim. Mas mesmo enquanto dizia isso, ambos sabiam que nada sobre aquela situação era simples. Havia correntes de atração e curiosidade mútua que não estavam previstas em nenhuma cláusula contratual. Isabela terminou seu café e se levantou. Vou me arrumar. Preciso ir ao escritório por algumas horas. É sábado. Advogados não têm fim de semana. Ela sorriu. Pelo menos não os que tentam manter escritórios pequenos funcionando. Quando ela estava saindo da cozinha, Rodrigo a chamou. Isabela? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por ser real. Mesmo nesta situação estranha, você continua sendo genuína. Isabela sentiu o coração acelerar. De nada. Enquanto se dirigia ao quarto para se trocar, ela se perguntou se Rodrigo percebia que a cada conversa, a cada momento de vulnerabilidade compartilhada, estava se tornando cada vez mais difícil lembrar que aquilo era apenas um contrato. E se ele também estava começando a sentir que as linhas entre fingir e ser real estavam perigosamente se borrando. 3 semanas depois do casamento, Isabela começou a perceber que sua vida havia se dividido em 2 realidades distintas. Durante o dia, no escritório, ela era a mesma advogada dedicada de sempre, lutando pelos direitos de seus clientes e gerenciando as questões do dia a dia. Mas à noite, no apartamento em Moema,
ela se transformava em outra pessoa. Alguém que jantava em restaurantes caros, usava roupas de grife e participava de conversas sobre investimentos milionários. Na quinta-feira à noite, Isabela estava organizando documentos na mesa da sala quando Rodrigo chegou do trabalho. Ele parecia tenso, a gravata afrouxada e os cabelos ligeiramente despenteados. "Dia difícil?" perguntou ela, levantando os olhos dos papéis. "Reunião com investidores chineses que durou 8 horas." Ele suspirou, jogando o paletó no sofá. "Eles querem renegociar termos que já estavam definidos há meses." Isabela notou a frustração em sua voz. "Quer conversar sobre isso?" Rodrigo hesitou, como se não estivesse acostumado a dividir preocupações profissionais. "Não quero incomodá-la." "Não incomoda. Às vezes ajuda a falar." Ele se aproximou da mesa onde ela trabalhava, notando os documentos espalhados. "O que está fazendo?" "Preparando a defesa de uma funcionária que foi demitida sem justa causa. A empresa alega corte de custos, mas descobri que contrataram um homem para a mesma função no dia seguinte, pagando 30% mais. Discriminação salarial baseada em gênero", observou Rodrigo, pegando um dos documentos. "Caso clássico." Isabela ficou surpresa. "Você entende de direito trabalhista?" "Tive que aprender. Quando você tem 1000 funcionários, precisa conhecer todas as leis que os protegem." Ele leu alguns parágrafos. "Sua argumentação está sólida, mas tem um precedente do STJ de 2019 que pode fortalecer ainda mais seu caso." "Sério? Qual?" Rodrigo se sentou ao lado dela na mesa, e durante a próxima hora, eles discutiram estratégias legais, jurisprudência e táticas processuais. Isabela ficou impressionada, não apenas com o conhecimento dele, mas com a forma genuína como se interessou pelo caso de sua cliente. "Você deveria ter sido advogado", comentou ela quando finalmente fecharam os documentos. "Pensei nisso na adolescência, mas meu avô não via futuro em defender perdedores, como ele dizia. Pessoas que lutam pelos seus direitos não são perdedores." "Eu sei disso agora", Rodrigo a encarou. "Você faz um trabalho importante, Isabela, de verdade." Havia algo na forma como ele disse seu nome que a fez sentir um arrepio. Eles estavam sentados muito próximos, e Isabela podia sentir o perfume dele, ver os detalhes dos olhos verdes que pareciam mais escuros sob a luz suave da sala. "Rodrigo", começou ela, mas foi interrompida quando o telefone dele tocou. "Desculpe, é urgente", disse ele, atendendo. A ligação foi em inglês, sobre o problema com os investidores chineses, e durou vários minutos. Quando terminou, o momento íntimo havia se perdido. "Preciso viajar para Hong Kong no final da semana", disse ele, guardando o telefone. "Será uma viagem rápida, mas pode levar uns dias." Isabela sentiu uma pontada inesperada de desapontamento. "Claro, não precisa se justificar comigo." "Na verdade, preciso. Somos casados, lembra?" Ele sorriu ligeiramente. "E tem mais uma coisa. No sábado tem um evento beneficente no Copacabana Palace, um leilão para arrecadar fundos para crianças carentes. Pensei que pudéssemos ir juntos antes da minha viagem." "Beneficência? Minha empresa é uma das patrocinadoras. É importante aparecer." Ele hesitou. "E achei que você gostaria da causa." Isabela ficou tocada pelo fato de ele ter pensado em seus valores. "Gostaria, sim." "Ótimo, será no Rio. Então vamos viajar na sexta à noite, voltamos domingo." Depois que Rodrigo foi para o quarto, Isabela ficou sozinha na sala, tentando entender as sensações contraditórias que a invadiam. Quando ele estava perto, principalmente em momentos como aquele, quando baixava a guarda e se mostrava genuinamente interessado em sua vida, era fácil esquecer que aquilo era apenas um arranjo financeiro. Mas quando ele falava sobre viagens de negócios e eventos sociais com a naturalidade de quem estava acostumado a uma vida de privilégios, ela se lembrava da distância real entre seus mundos. A viagem para o Rio de Janeiro foi a primeira vez que Isabela e Rodrigo passaram mais de algumas horas consecutivas juntos fora do apartamento. O voo foi confortável, primeira classe, como ela já havia se acostumado a esperar. E durante o trajeto, Rodrigo trabalhou em seu laptop enquanto ela leu processos. "Primeira vez no Copacabana Palace?" perguntou ele quando o avião começou a descer. "Primeira vez no Rio, na verdade", admitiu Isabela. Rodrigo levantou os olhos do computador, surpreso. "Como assim?" "Nunca tive motivo para viajar muito."
E quando meu pai ficou doente, todas as economias foram para o tratamento. Isabela viu uma expressão de compreensão passar pelo rosto dele. Então, vamos fazer valer a pena. O hotel era tudo o que Isabela havia imaginado ao ver fotos. Elegância clássica, vista deslumbrante para Copacabana, serviço impecável. O quarto, na verdade uma suíte luxuosa, tinha 2 camas, e Isabela ficou aliviada por não ter que lidar com mais essa complicação. Temos algumas horas livres antes do evento, disse Rodrigo depois que se instalaram. Quer conhecer a cidade? Eles passaram a tarde caminhando pela orla de Copacabana, misturando-se aos cariocas e turistas. Rodrigo estava mais relaxado do que Isabela já havia visto. Usava bermuda, camiseta e óculos escuros, parecendo um turista qualquer em vez de um empresário milionário. Você parece diferente aqui, observou ela, enquanto tomavam água de coco em um quiosque na praia. Como assim? Mais livre, menos formal. O Rio tem esse efeito. É impossível manter a atenção paulistana quando você está olhando para essa paisagem. Eles caminharam até o Pão de Açúcar, pegaram o bondinho e subiram para admirar a vista da cidade. Lá em cima, com o vento bagunçando seus cabelos e o sol se pondo sobre a Baía de Guanabara, Isabela sentiu algo mudando dentro dela. É lindo, murmurou contemplando a paisagem. É, concordou Rodrigo, mas quando ela olhou para ele, percebeu que ele estava olhando para ela, não para a vista. Seus olhares se encontraram e ficaram assim por um momento que pareceu eterno. Isabela sentiu o coração acelerar e, pela primeira vez desde que se casaram, teve vontade de simplesmente esquecer todos os contratos e regras e descobrir o que aconteceria se ela se aproximasse daqueles lábios que tanto a intrigavam. Mas Rodrigo desviou o olhar primeiro. Devemos voltar. Preciso me arrumar para o evento. O evento beneficente foi deslumbrante. O salão do Copacabana Palace estava decorado com elegância, centenas de pessoas bem vestidas circulavam com taças de champanhe e um leilão silencioso exibia desde obras de arte até experiências exclusivas. Isabela usava um vestido longo azul marinho que realçava seus olhos e os cabelos presos em um coque elegante. Rodrigo estava impecável em seu smoking e juntos formavam um casal que chamava a atenção por onde passavam. Rodrigo, que surpresa vê-lo aqui! Uma voz feminina os interrompeu, enquanto observavam um dos lotes do leilão. Isabela se virou e viu uma mulher loira, deslumbrante, usando um vestido vermelho que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Ela beijou Rodrigo no rosto com familiaridade e Isabela sentiu uma pontada de ciúme que a surpreendeu. Fernanda! Rodrigo se tensou visivelmente. Não esperava vê-la aqui. Você me conhece. Adoro uma boa causa. Os olhos azuis de Fernanda se voltaram para Isabela com curiosidade mal disfarçada. E quem é esta encantadora companhia? Minha esposa, Isabela, disse Rodrigo, passando o braço pela cintura dela de forma possessiva. Isabela, esta é Fernanda Moreira. Isabela estendeu a mão educadamente, mas sua mente estava processando rapidamente. Aquela era ela, a ex de Rodrigo, a mulher que havia traído sua confiança e o tornado tão cético em relação ao amor. Esposa? Fernanda piscou claramente chocada. Rodrigo, você não me contou que havia se casado. Não tínhamos muito o que conversar ultimamente, respondeu ele friamente. Bem, que surpresa maravilhosa. Fernanda forçou um sorriso. Quando foi o casamento? Foi algo íntimo. Muito íntimo. Isabela respondeu antes que Rodrigo pudesse falar, estreitando o braço em volta da cintura dele. Só nós dois e o amor, não é mesmo, querido? Rodrigo a olhou com surpresa e gratidão. Exatamente. Que romântico, Fernanda disse com um tom que sugeria qualquer coisa menos sinceridade. Bem, espero que sejam muito felizes juntos. Depois que ela se afastou, Isabela e Rodrigo ficaram em silêncio por um momento. Obrigado, disse ele finalmente. Por quê? Por me apoiar ali. Você não precisava fazer isso. Claro que precisava. Somos um time, lembra? Pelo menos em público. Rodrigo sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente caloroso que ela havia visto desde que se conheceram. Sim, somos. Mas enquanto continuavam circulando pelo evento, Isabela não conseguia parar de pensar na reação que tivera ao ver Fernanda.
O ciúme que sentira não tinha nada a ver com representar o papel de esposa. Era real, visceral e completamente fora do script. E isso a assustava mais do que qualquer cláusula contratual. Isabela não conseguiu dormir direito na noite do evento. Ficou na cama da suíte, ouvindo o som das ondas de Copacabana e repassando cada momento do encontro com Fernanda. A forma como a mulher havia olhado para Rodrigo, com uma mistura de nostalgia e desejo, e principalmente a forma como Isabela havia reagido a isso. Na manhã seguinte, Rodrigo estava mais silencioso que o normal durante o café da manhã no terraço do hotel. Isabela notou que ele checava o celular constantemente, uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas. "Algum problema?" perguntou ela, mexendo o café sem muito apetite. "Nada demais. Só questões de trabalho." Mas Isabela conhecia aquele tom evasivo. Era o mesmo que ele usava sempre que queria evitar um assunto. O voo de volta para São Paulo foi tenso. Rodrigo trabalhou durante toda a viagem e Isabela fingiu ler uma revista, mas, na verdade, observava as expressões dele refletidas na janela do avião. Alguma coisa havia mudado desde o encontro com Fernanda. De volta ao apartamento em Moema, Rodrigo se trancou no escritório com uma série de ligações, e Isabela decidiu aproveitar o domingo para colocar alguns assuntos pessoais em dia. Foi ao escritório, organizou casos pendentes e, no final da tarde, foi visitar Beatriz. "Você está esquisita", observou a amiga enquanto preparavam jantar na cozinha do apartamento dela em Vila Madalena. "Desde que se casou, parece que está sempre pensando em outra coisa." Isabela suspirou, picando tomates para a salada. "É complicado, Bia." "Complicado como? Problemas conjugais já?" "Não exatamente." Isabela hesitou. Como explicar que estava se apaixonando pelo próprio marido, mas que o casamento não era real? "Às vezes sinto que não conheço realmente o homem com quem me casei." "Bem-vinda ao casamento", Beatriz riu. "Ninguém conhece completamente a pessoa com quem se casa. É isso que torna interessante." "E se você descobrir que tudo que vocês construíram foi baseado em mentiras?" Beatriz parou de mexer o molho e olhou seriamente para a amiga. "Mari, Isabela, aconteceu alguma coisa? Você está me assustando." Isabela percebeu que havia dito demais. Não é nada assim. Só reflexões sobre relacionamento." Mas quando voltou para o apartamento naquela noite, encontrou Rodrigo na sala, ainda no escritório, mas com a porta aberta. Ele falava ao telefone em voz baixa, e Isabela não conseguiu evitar escutar parte da conversa. "Não pode simplesmente aparecer e achar que vai mudar alguma coisa, Fernanda. Isso foi há 3 anos. Não, ela não sabe de nada, e vai continuar assim." Isabela sentiu o sangue gelar. Fernanda havia ligado para ele, e pelos fragmentos da conversa, parecia que havia muito mais história entre eles do que Rodrigo havia contado. Ela se dirigiu silenciosamente para o quarto, o coração batendo acelerado. O que exatamente Fernanda não poderia saber? E por que Rodrigo estava mentindo para ela? Na segunda-feira de manhã, a tensão entre eles era palpável. Rodrigo saiu cedo para a viagem a Hong Kong, deixando apenas um bilhete. "Volto na quinta, qualquer urgência fale com Renata." Isabela passou os dias seguintes imersa no trabalho, tentando não pensar na conversa que havia escutado. Mas na quarta-feira à noite, recebeu uma ligação inesperada. "Isabela, aqui é Fernanda. Nos conhecemos no Rio." O coração de Isabela disparou. "Como conseguiu meu número?" "Tenho meus meios. Podemos conversar?" "É sobre Rodrigo." "Não tenho nada para conversar com você." "Acho que tem, sim. Principalmente sobre o verdadeiro motivo pelo qual ele se casou com você." Isabela ficou em silêncio, a mente correndo. "Tem um café na rua Oscar Freire. O café Girondino. Amanhã, 3 horas. Vale a pena ouvir o que tenho para dizer." A ligação foi encerrada antes que Isabela pudesse responder. Isabela chegou ao café Girondino 10 minutos atrasada, depois de mudar de ideia 3 vezes sobre ir ou não ao encontro. Fernanda já a esperava em uma mesa no fundo, usando óculos escuros apesar do dia nublado de São Paulo. "Pensei que não viria", disse Fernanda quando Isabela se sentou. "Quase não vim. O que você quer?" Fernanda sorriu, mas não havia calor no gesto. Direto ao ponto. "Gosto disso." Ela mexeu o café com movimentos lentos e calculados. "Quanto ele está pagando?" "Como?" "Pelo casamento. Quanto Rodrigo está pagando para você fingir ser a esposa perfeita?" Isabela sentiu o mundo girar.
Eu não sei do que você está falando. Isabela, por favor. Vocês se conheceram através do trabalho. Casaram em questão de semanas. Ele nunca havia mencionado você para ninguém antes. Fernanda se inclinou para a frente. E eu conheço Rodrigo há muito tempo. Ele não acredita em amor. Não acredita em casamento por amor. Então quanto? Mesmo que fosse verdade, por que isso te interessaria? Porque... Fernanda tirou os óculos escuros, revelando olhos azuis frios. Rodrigo e eu tínhamos um acordo, e ele está quebrando esse acordo. Isabela sentiu o estômago embrulhar. Que acordo? Há 3 anos, quando terminamos, fizemos um pacto. Ele ficaria com a empresa, eu ficaria com uma participação silenciosa nos lucros. Em troca, eu manteria segredos sobre certas irregularidades fiscais que descobri durante nosso relacionamento. Você está mentindo. Estou. Fernanda abriu a bolsa e retirou um envelope. Contratos, e-mails, comprovantes. Tudo aqui. Rodrigo não é o empresário íntegro que aparenta ser. Isabela não tocou no envelope. E o que isso tem a ver comigo? A cláusula do testamento do avô dele. Para ter acesso total à herança, ele precisa estar casado. Mas a herança inclui participação na empresa, o que diluiria minha parte nos lucros. Fernanda sorriu friamente. Então preciso que esse casamento acabe. Você está tentando me chantagear? Estou tentando te salvar de uma situação humilhante. Quando descobrirem que o casamento é falso, e vão descobrir, você será vista como cúmplice de fraude. Sua carreira de advogada acabará antes mesmo de começar direito. Isabela se levantou bruscamente. Essa conversa acabou. Isabela, Fernanda segurou seu pulso. Ele vai te destruir. É o que Rodrigo faz. Usa as pessoas e depois as descarta quando não precisa mais delas. Pergunte para ele sobre a auditoria da Receita Federal que está chegando. Pergunte por que ele realmente precisava se casar tão urgentemente. Isabela saiu do café com as pernas trêmulas e o coração batendo descompassadamente. Durante o trajeto de volta ao apartamento, a mente fervilhava com perguntas. Seria possível que houvesse mais segredos por trás do contrato? Que Rodrigo não havia sido completamente honesto sobre suas motivações? Ao chegar em casa, foi direto para o escritório de Rodrigo. Nunca havia violado sua privacidade, mas agora sentia que precisava de respostas. A mesa estava organizada demais, mas na terceira gaveta encontrou uma pasta marcada como pessoal, confidencial. Dentro havia cópias de documentos da empresa, correspondências com advogados tributaristas e, no fundo, uma carta manuscrita que fez seu sangue gelar. Rodrigo, como discutimos, a situação com a Receita está se complicando. O casamento precisa acontecer antes da auditoria em junho. Se a herança não for liberada a tempo para cobrir os valores em questão, estaremos em sérios problemas. Marcos. A carta era datada de 2 semanas antes de Rodrigo aparecer em seu escritório. Isabela sentou na cadeira dele, segurando a carta com mãos trêmulas. Tudo fazia sentido agora. A urgência, a escolha por uma advogada, alguém que entenderia a importância de manter sigilo profissional, alguém que precisava tanto de dinheiro que não faria muitas perguntas. Ela não era apenas uma esposa de conveniência, era uma cúmplice involuntária em algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. O som da porta do apartamento se abrindo a fez pular da cadeira. Rodrigo havia voltado um dia antes do previsto. "Isabela?" chamou ele do corredor. "Estou em casa." Ela rapidamente recolocou os documentos na pasta e saiu do escritório, tentando parecer natural. Mas quando viu Rodrigo na sala, parecendo cansado da viagem, mas sorrindo ao vê-la, sentiu o coração se partir. Porque apesar de toda a raiva e traição que sentia, apesar de saber que havia sido enganada desde o primeiro dia, ainda sentia algo profundo por aquele homem. E isso tornava tudo infinitamente mais doloroso. "Como foi a viagem?" perguntou, forçando um sorriso. "Produtiva. Senti sua falta." As palavras que poderiam tê-la feito feliz há alguns dias agora soavam como mais uma mentira bem construída. "Rodrigo", disse ela respirando fundo, "precisamos conversar." Epílogo. 2 anos depois. O sol da manhã entrava pelas janelas do novo escritório de Isabela na Faria Lima, iluminando a placa dourada na mesa. Isabela Ferreira Almeida, Advocacia Empresarial e Direitos Trabalhistas. O espaço era moderno, mas acolhedor, com uma equipe de 12 advogados
e uma lista de espera de clientes que crescia a cada mês. Isabela terminava de revisar um contrato quando Carla, agora sua sócia, bateu na porta. "Tem alguém aqui para te ver", anunciou com um sorriso maroto. Disse que tem uma proposta de negócio. Isabela levantou os olhos dos documentos e viu Rodrigo parado na entrada, segurando um buquê de rosas brancas, as mesmas flores que havia enviado 2 anos atrás, quando tudo começou. "Senhor Almeida", disse ela formalmente, mas sem conseguir esconder o sorriso. "A que devo a visita?" "Vim fazer uma proposta para a advogada mais competente de São Paulo", ele respondeu, se aproximando da mesa. "Mas primeiro preciso me desculpar, novamente." Isabela se recostou na cadeira. Mesmo depois de 2 anos, ainda sentia o coração acelerar quando o via. Pelas mentiras ou por quase ter ido para a cadeia. Por ambos, e por ter demorado 6 meses para admitir que estava apaixonado pela minha própria esposa. O confronto naquela quinta-feira, 2 anos atrás, havia sido devastador. Isabela havia colocado todas as cartas na mesa, os documentos, a conversa com Fernanda, a sensação de ter sido usada. Rodrigo, inicialmente defensivo, acabara admitindo tudo. Os problemas fiscais, a pressão da auditoria, o desespero que o levara a escolher uma advogada como esposa de fachada. A separação havia sido inevitável. Isabela voltara para seu antigo apartamento e Rodrigo enfrentara sozinho as consequências de suas escolhas. A auditoria da Receita Federal realmente aconteceu, mas com a ajuda de Isabela, que apesar de tudo, não conseguiu abandoná-lo completamente, ele conseguiu regularizar a situação sem maiores danos. Fernanda tentou chantageá-los, mas subestimou a competência jurídica de Isabela. Os documentos comprometedores se revelaram interpretações distorcidas de transações legais, e ela acabou sendo investigada por tentativa de extorsão. "Você não veio aqui só para se desculpar", observou Isabela. "Qual é a proposta?" Rodrigo sorriu, aquele sorriso que ainda a desarmava completamente. "Um novo contrato." "Ah, é?" Ela arqueou uma sobrancelha. "Que tipo de contrato?" "Um de verdade desta vez, sem cláusulas temporárias, sem motivações financeiras." Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Um compromisso de amar, respeitar e ser parceiro de uma mulher extraordinária pelo resto da vida." Isabela sentiu os olhos marejarem. O anel era simples e elegante, exatamente do seu gosto. "Rodrigo, eu sei que estraguei tudo no começo. Sei que levei meses para perceber que aquilo que sentia por você não tinha nada a ver com contratos ou conveniência. Mas também sei que quando você me ajudou com a auditoria, mesmo depois de descobrir todas as mentiras, foi porque também sentia algo real. E o que me garante que desta vez é diferente? Porque desta vez," ele pegou a mão dela, "eu não preciso de você para salvar minha empresa ou minha herança, ou qualquer outra coisa. Eu preciso de você porque sem você, mesmo sendo bem-sucedido, mesmo tendo tudo que o dinheiro pode comprar, eu não sou nada." Isabela olhou nos olhos verdes dele e viu a sinceridade que havia aprendido a reconhecer. "E se eu disser não? Então vou continuar tentando te reconquistar até você aceitar, ou até conseguir uma ordem de restrição contra mim." Ele sorriu. "O que vier primeiro?" Ela riu, apesar das lágrimas. "Você é impossível. É por isso que precisa de mim, para deixar sua vida mais interessante." Isabela olhou ao redor do escritório que havia construído, pensou na vida independente e bem-sucedida que conquistara, nos clientes que ajudava, na equipe que liderava. Estava completa sozinha, não precisava de ninguém para validar seu valor. Mas quando olhou novamente para Rodrigo, o homem que havia mentido para ela, mas também o mesmo que tocava piano aos sábados de manhã, que se interessava genuinamente por seus casos, que havia chorado quando ela quase foi embora e que passara 2 anos provando que havia mudado, percebeu que não se tratava de precisar. Tratava-se de escolher. "Está bem", disse finalmente, "mas com uma condição. Qualquer uma. Desta vez, eu redijo o contrato." Rodrigo riu e a beijou. Um beijo que tinha o gosto de recomeços e promessas verdadeiras. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético, mas ali, naquele escritório que representava tudo que Isabela havia conquistado por mérito próprio, eles estavam escrevendo uma nova história. Uma história que começara como um contrato de conveniência,
mas que se transformara na coisa mais real que qualquer um deles já havia experimentado.